Você sabia que, assim como Copa do Mundo Feminina, a gente também tem mascote nas Olimpíadas? Eles existem há mais de 50 anos atrás, quando a primeira Olimpíada parou em um país que era assim, ó, que parecia é a Alemanha que realizou. Então, ou seja, as Olimpíadas tiveram mascotes depois de quase 100 anos atrás. As Olimpíadas existiam antes dos mascotes oficiais, mano. Então, ou seja, os mascotes sempre foram uma comunidade de se conectar nas Olimpíadas, igual a Copa do Mundo. A Copa do Mundo já é mais velha do que a tradição de mascote das Copas. É mais de 50 anos, é 60 anos. Aí já é 6 anos antes das Olimpíadas a ter mascote. Então, eles vão falar. A gente vai falar de todos. Foi esse cachorro aqui, o primeiro que trouxe uma era das Olimpíadas. Foram esse mascote aqui que trouxe a era, mano. E até hoje todo mundo sabe que foi o primeiro mascote de uma Olimpíada, que vai fazer 54 anos que foi criado. Que na verdade vai fazer 54 anos que as Olimpíadas foram em Munique, na Alemanha. Foi em Munique a cidade sede. Agora tiramos esse negócio de Alemanha Ocidental, tirar o mascote aí e nós vamos para o mascote da competição de 1976, o segundo mascote de uma Olimpíada. E o Canadá, em Montreal, apresentou um castor. Quer dizer, um castor aqui que representou a Alemanha. Quer dizer, representou o país sede, que é o Canadá. Que isso fazia sentido por causa que castor é muito comum por lá. E trazer isso às Olimpíadas parecendo um mascote de Flamengo. Mas eu sugiro que as Olimpíadas podiam melhorar assim pra frente. 1980 em Moscou, mano. Esse foi o Misha, um mascote nostálgico da época dos anos 80, mano. Esse foi o primeiro mascote dos anos 80, mano. E foi um dos mascotes que todo mundo gostou. Até ficou chorando na cerimônia de abertura, mano. Na cerimônia de encerramento das Olimpíadas. Foi um momento aí onde que a antiga União Soviética, a atual Rússia, se conectou em Moscou. E trouxe esse mascote que é nostálgico até hoje, mano. Hoje, esse mascote é mais nostálgico do que outros. 1980, quer dizer, 84, nós tivemos o Sun nas Olimpíadas de Los Angeles. A cidade de Los Angeles foi pela sua segunda vez cidade sede de uma Olimpíada. Após 1972, o ano que ninguém sabia que Los Angeles seria a realização, aí em 1984 criou o Sun, que é o mascote das Olimpíadas, que foi realizado na cidade de Los Angeles. E foi um dos mascotes primeiros dos Estados Unidos, até eles criarem quase 3 mascotes ao longo de sua história. É realmente muito bizarro, mano. Mas aí todo mundo entende, né? Até porque a águia careca nos Estados Unidos representa muito a união dos Estados Unidos. E será, mano? Será que a gente vai ter esse tipo de mascote no próximo ano de Olimpíada? Será, mano? Enfim, gente, bora deixar de lado. Agora vamos para as Olimpíadas de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. Um tigre que representou. O tigre representou esse é o mascote das Olimpíadas de Seul, na Coreia do Sul. Que era típico, parece típico do país, né? Falar, né? Assim, parece que não foi tão pensado assim como a gente esperava. A gente pensava que fosse algo
que a gente nunca pensava, mano. Mas enfim, bora deixar esse daí, porque esse daí representa a Coreia do Sul. Em 1992 nós tivemos a sede mais nostálgica da minha vida, que eu sinto nostalgia, mesmo não tinha nascido. Em 1998 nós tivemos o Cube, quer dizer, o Cube, sei lá o nome desse personagem. É um cachorro aí que representou Barcelona, a Olimpíada mais nostálgica de todos os nascidos daquela época. É o que a gente pensa, viu? Mas esse mascote representou a sociedade lá, que parecia, mas poderia ser uma laranja, quer dizer, poderia ser uma uva, porque uva, como a gente pensava, parece para tradicional lá. Mas laranja é mais tradicional por lá, mano. É por causa do mascote lá de a Espanha em 82, na Copa de 82. É basicamente isso. 1996, nós tivemos o primeiro mascote e a primeira Olimpíada que faz 100 anos da primeira Olimpíada moderna. Em 1896, não existia nem mascote, nem todo mundo pensava que iam criar mascote, até porque os Jogos Olímpicos não era assim de criar mascote antes mesmo. Mas agora, como até que os mascotes surgiram nos anos 60, 70. Então, ou seja, as Olimpíadas decidiram criar seus mascotes em si, mano. Após a Copa do Mundo fazer mais sucesso que a gente pensa. E foi o primeiro mascote criado por computador. É até legal, né? Esse mascote nem parece ser dos Estados Unidos, mano. Parece de outro país, mas esse daí representou os Estados Unidos. Nem todo mundo gostou desse mascote. Nem todo mundo gostou. Até porque já era a quarta Olimpíada que eles realizam, mano. Quarta pra você ter uma noção, viu? De tão longe que eles conseguiram realizar. 2000, Austrália. A Austrália fazia naquele ano de 2000, eles faziam suas duas sedes. Quer dizer, eles faziam pela sua segunda vez realizar os Jogos Olímpicos. E será a segunda vez que as Olimpíadas vão para a Austrália. E foram na cidade de Sydney. Tanto é que os Jogos Olímpicos, que eu não tinha falado em 1996, que foi em Atlanta, nós tivemos os mascotes realizados. Nós tivemos as Olimpíadas realizadas em 2000, na Austrália, em Sydney, a cidade nostálgica. E após Melbourne em 1956, o país nunca recebeu uma Olimpíada, até os anos 1900. Até quando, em 2000, surgiram esses mascotes, que representam o negócio de dois milênios. Parece representar isso. Eu só não sei bem, viu? Então me desculpe. Agora, nós vai para os mascotes de Atenas. Os mascotes de Atenas 2004 fez a segunda vez que o país da Grécia recebe as Olimpíadas. Após a primeira em 1896, onde que eles receberam, estava na hora da Grécia voltar. E o país lutou de tudo para ser uma cidade candidata para realizar as Olimpíadas do ano de 2004. E trouxe Atenas e Pemos como mascote. É porque eu não falo o nome dos mascotes, porque eu não sei, eu me esqueço muito de falar mascote, mas eu não sei falar muito de nome de mascote. Eu só sei falar de nome de Copa, nome de mascote de Copa. Mas enfim, tirando essas coisas, nós vai para o ano mais 3 anos antes de eu nascer, 2008. E foi esses 5 mascotes que quebrou o recorde das Olimpíadas. Quebrou tudinho. Porque foi das primeiras Olimpíadas em Pequim, na China, onde que nós tivemos 5 mascotes. E talvez isso seja ultrapassado, por causa que a Copa do Mundo de 2030 vai ter 6 países sedes, mano. Uma chuva de continente, mano.
3 continentes, mano. 3 continentes, mano. Você tem que saber mesmo. Mas essas Olimpíadas de Pequim foi a segunda. Foi a primeira Olimpíada que a China realizou. A primeira. E talvez nem vai voltar a realizar as Olimpíadas. Talvez. Agora nós vamos para o ano de 2012. Os anos que nós tivemos essas versões do Big Brother Brasil, mano. Parabéns para o Reino Unido, porque o Reino Unido foi o país anfitrião que fez o maior recorde das Olimpíadas, sendo a primeira cidade sede a receber 3 vezes as Olimpíadas, e criou isso. Eu não acho ruim, eu até acho inspirador. Eu não sou aquela, tipo, essas pessoas que não gostam desse mascote. Só não gostei muito de Atenas de 2004, que poderia ser um Zeus como mascote. Mas esses mascotes do BBB até que me inspiraram. É porque eles foram divulgados um ano antes de eu nascer. Então, ou seja, tá fazendo sentido já. Tá fazendo sentido. Até hoje, eles são um dos personagens que deixou marca. Mas talvez ninguém possa gostar. Assim, tanto assim. Até porque nem todo mundo vai falar de bom. Tem mascote aí que marcou a internet toda, que vai ficar sempre nos memes, igual o Laeb da Copa de 2022. Agora, tirando isso, nós vai para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, mano. Essa daí foi a Olimpíada que marcou, mano. Marcou a nossa época, mano. Nós conquistamos o ouro com o Neymar. Vários jogadores jogaram aí. E nós tivemos Vinícius e Tom como os mascotes das Olimpíadas. E o Tom o Vinícius, o mascote Vinícius representando a fauna brasileira e as Olimpíadas. E o Tom representando as Paralimpíadas do Rio, que foram mais umas Olimpíadas que ocorreram. E ou seja, até hoje o Vinícius e Tom não tem como falar. É o melhor mascote que a Olimpíada já teve. Nota 10. E vocês, qual nota vocês dão? Eu tô falando de todos os mascotes, então bora lá. 2020 nós tivemos umas Olimpíadas que foram adiadas para 2021. E foi apresentado esses mascotes aqui. O mascote tecnológico que a cidade de Tóquio recebeu. A cidade de Tóquio recebeu as Olimpíadas e foram adiadas para 2021 devido à pandemia de Covid-19, mano. A Covid-19 afetou o Brasil inteiro. Eu não sei se afetou o mundo inteiro, mas se afetou aí, deixa o seu like. Agora, nós vamos para as Olimpíadas, que nós tivemos a Liberdade, onde que essa mascote aqui representou e era uma pessoa lá daquele histórico lenços até porque a sede era em Paris. Então, ou seja, é um negócio aí que eles colocam sobre a Revolução Francesa e a liberdade. Mas enfim, gente, qual será o próximo mascote de uma próxima Olimpíada? Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e é isso, gente. Valeu, até o próximo vídeo de mascote.